Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir isso daqui. Então, o importante é que você esteja bem e que seja uma experiência agradável, como todas as outras, que seja ótimo. Hoje a gente trata de mais um episódio da série, incansável série, Baixa Idade Média. É isso mesmo. Nós estamos ainda a falar da crise do sistema feudal, ou a decadência do sistema feudal, ou nas transformações que o sistema feudal está vivendo, passando. Não é verdade? Nós falamos de cruzadas, crescimento demográfico, cruzadas, renascimento comercial, renascimento urbano, tantas coisas, não? Hoje, galera, nosso tema importante, hein? A formação das monarquias nacionais. Isso mesmo, é o que você está imaginando. A formação de nações, de estados nacionais. Verdade, é isso mesmo. Isso está dentro da crise do feudalismo, professor? Claro que está dentro. Nós estamos falando de uma crise política. Não sei se vocês se recordam, mas durante o típico feudalismo, ali na Alta Idade Média, existiam monarquias, existiam os reis, aliás, vários reis, governavam reinos. É verdade. Só que os reis, eles tinham um poder formal, mais simbólico, mais decorativo, usavam coroa, sentavam no trono, mas não tinham, pelo menos de maneira clássica, o poder de fato. Eles tinham o poder de direito de governar, mas na prática, eles não tinham este amplo poder, esse grande poder. Esse poder ele se perdeu durante a Idade Média. Ele foi fragmentado, ele foi dividido entre os senhores feudais. Vocês se recordam? Poder descentralizado. Cada feudo se comportava como uma espécie de país. Ou melhor, o senhor feudal se comportava como uma espécie de rei todo-poderoso dentro do seu feudo. Ele criava as regras, ele criava as leis, ele mandava de maneira absoluta dentro do seu feudo. Como uma época de muitos feudos, então olha que coisa louca. O poder era dividido entre os senhores feudais. Existia um poder acima, claro, mas era o poder universal, era o poder da igreja. Isso mesmo. Agora, a gente vai entender como as coisas mudam dentro do feudalismo. Afinal de contas, nós estamos falando da formação de monarquias nacionais. É o momento que o rei, além de ter o poder formal, o poder de direito, ele terá também o poder de fato. É o momento em que os reis vão rearranjar sua posição dentro da Europa Ocidental. Rearranjar sua posição significa que, de uma posição sem grande importância, muito embora tenha nome, tenha trono, aliás, tenha coroa, tenha trono, mas de uma posição do ponto de vista prático, político, esvaziada, sem de fato muita concretude, sem de fato poder, para uma posição de destaque. Olha que legal, para uma posição de fato de poder. É o momento em que os reis vão centralizar os poderes em suas mãos, até chegar no ápice, no momento em que ele terá de fato todos os poderes, que é o momento do absolutismo. Nós estamos aqui a forjar o absolutismo. Nós estamos aqui a criar o absolutismo, que é o ápice dessa centralização do poder nas mãos dos reis. É verdade, o rei vai recuperar o seu protagonismo dentro de uma Europa fragmentada, dividida. Mas de uma maneira bem interessante. Formação das monarquias. Então a gente lembra de rei, claro, mas são monarquias nacionais. Não são aquelas monarquias tipicamente feudais. É verdade, a gente pode fazer essa distinção. As monarquias feudais eram monarquias mais frágeis. Eram monarquias fragilizadas porque o poder não estava nas mãos dos reis. Existiam reis, vocês se recordam, mas estava nas mãos dos senhores feudais. Agora, será possível compreender como os reis não só rearranjam sua posição, centralizando o poder em suas mãos, mas dessa feita eles irão criar uma nação, um Estado nacional, por assim dizer. De maneira mostrada resumida, a gente sabe que um Estado nacional, entre outras reflexões, ou melhor, além de outras reflexões aqui que cabe evidentemente em sociologia, nós estamos falando que são aqueles territórios delimitados por fronteiras, que tem uma língua oficial, uma língua padrão,
né? Uma única língua não, mas uma língua oficial. Uma moeda padronizada, ou seja, uma moeda única, padronizada. Então uma unificação monetária, uma unificação padrão de leis, uma cultura identitária, né? Com história, que una o povo. É isso que a gente está falando, da formação de nações. E nessas nações quem mandará? Quem terá o poder? Os nobres? Os senhores feudais? A igreja? Não, os reis. Vejam, são esses reis que agora rearranjam o seu poder, sua força, que vão criar as nações. Professor, mas como isso acontece? De que maneira isso acontece? Em que momento histórico nós estamos? Foi Deus que jogou o rei e falou, disse, manda, maluco, manda que é tudo seu? Claro que não. Vamos entender? Dá uma olhadinha. O contexto histórico é fundamental. Fundamental. Nós estamos falando da crise do sistema feudal. Nós estamos falando da Baixa Idade Média. Então, o período da Baixa Idade Média que você já conhece. Ali, ó, as cruzadas abriram o mar Mediterrâneo, possibilitando os renascimentos comercial e urbano e logo mais o cultural, o surgimento da classe burguesa e, claro, né, do capitalismo. Nós estamos falando, moçada, do surgimento de uma nova classe social ligada ao comércio, ligada à cidade, que vai em procura dos juros, do lucro, né, que são elementos fundamentais para a existência do sistema capitalista. Ainda assim, é ainda um sistema capitalista precário, um capitalismo ainda rústico, primitivo, verdade, mas aqui nós já temos essa ideia aparecendo. É dentro desse contexto de uma nova classe social que almeja mais do que dinheiro, começa a almejar também uma posição mais confortável, né, uma posição, digamos, mais notória dentro da sociedade, e mais tarde vai também buscar o seu espaço político, que, moçada, as monarquias se fortalecem. É um momento também, né, de fortalecimento do rei. Por quê? Porque o rei também precisa dessa autoridade, ele busca essa autoridade, ele busca essa notoriedade. Ai, professor, é verdade, ótimo, mas como é que a gente vai entender isso? Bom, vamos entender, galera, de maneira clássica. Vamos entender como o poder político passou a se concentrar nas mãos dos reis. Como que rolou essa tal centralização do poder nas mãos do rei. Presta atenção porque isso é absolutamente importante. Vamos lá? Bom, temos aqui, né, digamos, um acordo. Temos aqui um casamento. Um casamento. A burguesia se casa com o rei se casa com a burguesia. Essa união entre rei e burguesia é fundamental para a gente compreender a centralização, né, política nas mãos do rei. Professor, mas afinal, peraí, hein? Diga para mim, por que a burguesia vai se unir ao rei, o rei e a burguesia? Bom, é porque a burguesia tem algo que o rei quer e o rei pode dar algo que a burguesia também deseja. É um casamento, né? E os casamentos começam bem, amor, paixão, afeto. Mais tarde, lá na frente, não que todos aconteçam da mesma forma, eles vão ter problemas, brigas, atritos, vai chegar o momento do divórcio. Mas isso lá na Revolução Francesa, né, nas revoluções burguesas, Revolução Gloriosa, mas isso a gente vai ver lá na frente. Agora, eles estão apaixonados, é verdade, né? Pombinhos apaixonados. Essa aliança entre a burguesia, a moçada e o rei é fundamental para que você compreenda o surgimento das nações. O que a burguesia tem que pode oferecer ao rei? A grana. A burguesia cada vez mais é dona do dinheiro, do capital, né? Por meio do comércio, por meio do sistema bancário que se cria, por meio ali do artesanato, dessa vida nova, urbana, o capitalismo cresce pelas mãos da burguesia que enriquece. Mas é um enriquecimento ainda cheio de obstáculos, de empecilhos, de problemas, né, para o seu desenvolvimento. Exatamente. Então essa burguesia ela vê no rei a possibilidade de ganhos maiores, né, de desenvolvimento do próprio comércio, de ampliação do próprio capitalismo. Por isso, ela não dá o dinheiro para o rei. O que ela vai fazer é canalizar os seus impostos, seus tributos ao rei. Ai, professor, mas não é ruim pagar imposto? Bom, claro que é, mas pagar imposto a quem devolve com benefícios não é tão ruim assim. É aqui que nós começamos a perceber, né, que a riqueza, aos poucos, começa a deixar
né, a propriedade em si, o latifúndio, a terra, para a moçada, né, se deslocar para as mercadorias, para o comércio, para a moeda. Estão vendo? Não que a terra ainda é importante, mas o capitalismo começa a revelar outras importâncias, outros valores, o valor do dinheiro em si, né, com o capitalismo, o valor, moçada, também das mercadorias circulando. Bom, como que o rei pode retribuir? Vamos lá. Retribuição está aqui, principalmente isso. As unificações. O rei pode, com este dinheiro da burguesia, com esses impostos, tributos, ele pode criar padrões. Ele pode homogeneizar algumas coisas dentro de um determinado território, promover as tais unificações ou as unidades, como você preferir usar o termo unificações, unidades, enfim. Mas veja como isso é muito bom para a burguesia, pelo menos para a burguesia associada a um rei, claro. O rei será capaz de criar um padrão monetário, ou uma moeda só. Você imaginou, galera? Isso é uma dádiva para a burguesia. Porque um dos grandes problemas que a burguesia passava nessa época, ou vivia, era o fato de que cada feudo e cada região usava uma moeda diferente, com pesos, medidas diferentes, com matérias-primas diferentes, com valores diferentes. Cara, para o comércio isso não é legal, né? Seria bacana se só rolasse uma mercadoria, não, mas uma moeda somente, com peso, com medida, com matéria-prima. Isso facilitaria os trânsitos comerciais. Você não concorda? Bom, também a ideia que esse rei pode de criar uma língua oficial nacional. Isso facilitaria o comércio, queridos? Claro que facilitaria. Afinal, pessoal, o comércio ele é facilitado quando a comunicação, né, é facilitada. Né? Um bom comerciante é aquele que sabe mostrar a vender, que negociar, conversar. Como é que você vai fazer isso, sendo que cada região, cada feudo adota uma língua diferente? Veja essa questão da fragmentação, né? O que causa essa questão da descentralização no mundo feudal. Quer dizer, cada um faz o que bem entende. O rei, então, forjando uma nação, um país, ele pode instituir ou promover uma moeda só, pesos, medidas padronizados, uma língua, leis que vão reger todo um território vasto e, evidentemente, impostos que sejam padronizados. As tais unificações tributárias, legislativas, ou seja, legais, né? Nós estamos falando, moçada, também da língua, da moeda. Isso ajuda a burguesia no seu propósito comercial? Propósito econômico? É evidente. E quanto mais a burguesia ganha, mais o rei ganha, né, em forma de impostos. Você percebe essa aliança como é interessante? Aí você fala, professor, pô, que bacana. É, bacana sim. Mas como é que o rei, de fato, vai adquirir poder para criar uma nação, ajudando também os interesses burgueses, protegendo também, né, moçada, militarmente essa burguesia, e protegendo também essa burguesia economicamente contra outras burguesias de outras nações no comércio externo? Vamos entender isso? O rei vai receber essa grana e vai então investir num exército nacional. Queridos, entendam o que é um exército nacional. O exército nacional é diferente de um exército, né, tipicamente feudal, vassálico. O exército lá no típico feudalismo era um exército vassálico, ele era um exército construído sob bases, né, de relações pessoais. Não lembra disso? O sujeito prestando homenagem, recebendo a terra do suzerano, o vassalo recebendo a terra, prestando juramento. Lembra dessa questão? Aí você fala, é verdade, professor. E olha, você tinha que entregar uma terra a um indivíduo para que ele prometesse fidelidade e lealdade em caso de guerra. Os exércitos eram formados sob bases personalistas. Não, pessoais. Verdade. E mediante ainda o pagamento de terras, o uso da terra como mediação dessas relações. Aí você fala, professor, e agora? Agora não. O rei pega essa grana e contrata soldados. Agora esse exército será um exército de mercenários. O vínculo que ele tem com o rei é o vínculo financeiro. Não é terra. Ele não promete, né, amar o rei, né, dentro, moçada, daquele código de cavalaria, daquele código, né, de respeito, de honra, pela palavra de honra. Nada disso. Aqui o negócio é grana, meu irmão. Perceba que o sistema capitalista agora é o dinheiro. Você me paga, eu faço guerra por você. Não me paga, eu não faço guerra por você. Assim, o rei pode criar um exército grande, poderoso de mercenários. Aí você poderia chamar isso uma espécie de milícia do rei? Pode, né?
tá famoso no Brasil, né? Milícias. Tá aí, pode sim. Esse exército, galera, ele pode ser muito maior do que os exércitos vassálicos, do que os exércitos tipicamente feudais. E talvez, pela primeira vez, esse rei com esse exército pode impor a sua autoridade. Porque você precisa lembrar, né? Que o rei, ele tinha coroa, sentava no trono, mas ele, na prática, não tinha tanto poder, porque muitas vezes outros nobres, com outros títulos, inclusive inferiores ao do próprio rei, eles tinham exércitos maiores, eles conseguiam construir relações pessoais vassálicas com muito mais eficiência do que o rei. E nesse sentido, eles tinham mais força do que o rei na prática, entende? Do ponto de vista militar. Agora não. Agora o rei constrói um poderoso exército, um exército nacional de mercenários e pode impor a sua autoridade. Na base da porrada, hein, galera? Não estou falando democracia aqui não, na base da porrada. Assim, nasce um poder nacional, porque ele vai criar uma nação e vai dizer quem manda aqui sou eu. É claro que esse poder central, galera, ele vai de encontro, no sentido de conflito, desculpa, a outros dois poderes, tipicamente feudais, né? Olha aí, o poder universal da igreja, do clero. Então o rei vai dizer, olha, agora dentro desse país que eu forjei, que eu criei, essa nação, quem manda sou eu. A igreja fala, mas eu tenho poder universal, está acima de todos, paira sobre todos, né? Você tem que obedecer à igreja. Olha, é o seguinte, quem manda aqui sou eu, vai dizer o rei. Se você quiser, você me apoia, me ajuda, legitima minha autoridade, meu trono, minha coroa, mas agora você está abaixo de mim. Então haverá, evidentemente, confronto, né? Teremos vários confrontos entre poder nacional instituído pelo rei e poder universal, que era até então o maior poder, né, do mundo feudal. E claro que também vai perder um pouco com isso são os poderes locais, os senhores feudais, né? A nobreza agora vai ter que submeter um poder acima dela, um poder político temporal, o poder do rei. Ai, professor, como assim? Então nós estamos eliminando o que? O localismo, nós estamos eliminando, diminuindo o poder ali, mostrar regional, para dar lugar a um poder nacional. Agora os reis vão dizer, senhores feudais, me obedeçam. Vocês vão seguir estas leis, vão seguir esta moeda, usar essa moeda, esta língua. Ah, mas eu não vou aceitar, eu sou um senhor feudal que não aceita, né, interferência no meu feudo. O que o rei faz? Pega seu exército nacional e porrada, meu irmão. Porrada. É assim que ele se impõe. Ah, então tá ótimo. Partir da força, com o uso da força, Pissor. Exatamente, Pissor. Ótimo. Ornou, ornou. Eu ornei. Bom, queridos, essa é a formação típica. Se você entendeu, maravilha. Porque agora a gente começa a falar de dois exemplos de formação de monarquias nacionais. Ou seja, dois estados nacionais. O francês, e falaremos depois do inglês. Eu já vou te alertar para que você não fique aí depois reclamando. As duas primeiras nações, ou estados nacionais, né, a nascerem, né, foram os ibéricos. Portugal, depois Espanha. Lembra a Revolução de Aves? Sim, professor. Na Espanha, o casamento lá, moçada, Fernão, Isabel, aquela coisa toda. Tá bom? Senhor, legal. São as duas nações que nasceram antes, sim. E não à toa, hein? Essa centralização do poder nas mãos dos reis, primeiro Portugal, depois moçada da Espanha, possibilitaram as grandes navegações. Pois agora os reis, unidos à burguesia, né? Olha que legal, ou as burguesias ali ibéricas, poderão canalizar os seus esforços, tanto políticos quanto financeiros, né, no sentido de grandes navegações, de expansão marítima. Não é à toa. Não entenda diferente. Expansão marítima, grandes navegações, moçada que é a mesma coisa. O que a gente está falando? Precisamos de um Estado Nacional moderno para canalizar recursos e esforços. Galerinha, é isso mesmo. A França vai viver depois dessa formação, depois das ibéricas, e a Inglaterra também. Mas o que chama a nossa atenção? A formação da monarquia nacional moçada francesa, ela é clássica, ela é típica, ela é o modelo. A França foi um modelo para muita coisa, né? Foi um modelo feudal, foi um modelo da monarquia nacional, será um modelo de revolução burguesa. Não é interessante? A França é interessantíssima. E, digamos, de maneira excepcional, nós teremos então a Inglaterra. A Inglaterra sempre teve, né, um feudalismo diferente, uma formação, né, monárquica também diferente, ou seja, um Estado Nacional moderno diferente, uma revolução burguesa diferente da francesa. É isso que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar a típica e depois fazer a comparação com uma diferente. Sempre essa comparação entre a França, moçada e a Inglaterra. Beleza? Bom, dá uma olhadinha.
Para falar, moçada, da formação da monarquia francesa, eu preciso que você não se esqueça da dinastia Capetinga. Essa dinastia é uma dinastia, uma família de reis, né, que começam a governar o reino da França de 987 a 1328. É isso mesmo, de 987 até 1328. É a dinastia dos Capetos. Capeta é você, são Capetos. Dinastia Capetinga, prezados. Você que é um sujeito super inteligente, atento e saltitante de emoção, nunca se esqueça, quem fundou, galera, essa dinastia foi um cara chamado Hugo Capeto, depois Capetinga. Pouco tempo depois ali não sei se você se lembra, do que, moçada, a gente chama de, pouco tempo depois não, né, mais de 100 anos, da divisão ali da Europa Ocidental, não sei se você se recorda ali do Tratado de Verdun, do Império Franco, a dinastia Capetinga, dinastia francesa, olha que legal. Bom, a gente não vai falar do primeiro rei dessa dinastia, mas sim dos reis que contribuíram para a centralização política, né, em suas mãos, ou seja, a formação do Estado Nacional. É isso que nos importa. Lembre-se do nosso tema, não fuja do tema. Professor, é verdade, às vezes eu fujo na redação e Bom, então não fuja aqui. O primeiro que contribui para essa centralização, né, política, e principalmente, galera, para a formação do Estado Nacional francês, é o chamado Felipe Augusto. Você já conhece o Felipe Augusto? Participou de cruzada e tudo mais. O Felipe Augusto é interessante, galera, porque o que ele faz não é difícil de a gente compreender. Primeira coisa, ele vai buscar uma aliança com a burguesia, um apoio da burguesia. Você já acabou de ver isso. Com o dinheiro dessa burguesia, ele vai, moçada, simplesmente, que legal, montar um exército nacional. E com esse braço de mercenários, será capaz de submeter e controlar a nobreza francesa, os nobres e senhores feudais franceses. Então ele vai enfrentar o particularismo feudal. Eu uso mostrar esses termos para vocês já irem se habituando com essas palavrinhas. Particularismo, essa coisa do poder local. É óbvio que muitos nobres, né, lá de convir o aluno, se revoltaram, se rebelaram, resistiram à centralização do poder porque eles vão perder a autonomia. Não vão perder as suas terras. Eles não estão perdendo seus privilégios dentro do feudo. Eles estão agora submetendo alguém acima deles. Continua cobrando talha, banalidade, corvé. Talvez o que eles vão perder o privilégio da autonomia total. Isso sim, vai. Eu tô reclamando. O que faz o Felipe? Entra com os dois pés. Ele também, galera, com esse exército, contribui para a expansão das fronteiras, né, desse estado que está se formando, que é a França. Ele chega a vencer uma guerra chamada Guerra da Normandia contra a Inglaterra. A gente vai voltar a falar disso. A Inglaterra tinha vários territórios ali na região da França. Aliás, moçada, a verdade tem que ser dita. O reino inglês foi formado por franceses que saíram do norte da França e fundaram ali, moçada, a Inglaterra. Bom, a verdade é que nessa guerra, moçada, a França vence a Inglaterra, a Guerra da Normandia. Não sei se você se recorda, a Normandia é um caso famoso, né, uma região famosa. Ficou famosa por conta do desembarque dos aliados em 1944 contra o nazismo, que na época, né, havia tomado o território francês. Começa ali a libertação da França do domínio nazista. Você lembra disso? Isso é mais para frente, mas só para trazer vocês para a aula, a questão da Normandia. Ele fica no noroeste da França. A França vence, anexa esse território e outros pequenos territórios da Inglaterra. A gente vai ver como isso repercutiu na Inglaterra mais tarde. Ele também cria leis nacionais, galera. Isso é muito interessante, porque as leis, né, elas agora serão aplicadas em todo o território francês, inclusive sobre feudos, né? Por isso que gera resistência. Olha que legal, leis nacionais, que são leis reais, que se espalham, que se espraiam sobre o território francês. E você, que é um sujeito super ligado e atento, sabe que isso contribui para o quê? Para aumentar a autoridade do rei. As vitórias e conquistas em guerras aumentam a notoriedade e o nome do rei. E ele participa na Terceira Cruzada, ainda luta o nome de Deus. E tem, moçada, um relativo sucesso lá na Palestina, em Jerusalém. Não toma a cidade, não evidentemente não teve esse sucesso de transformar a cidade novamente numa cidade cristã. Mas ele teve um certo sucesso, assinou um acordo ali com os islâmicos, né, de peregrinação livre. Você sabe disso. Quer dizer, essas guerras, elas
de certa forma, aumentam a popularidade, né, moçada, desses reis, fortalecendo ainda mais o seu nome, ainda mais, né, o seu poder dentro da França. Esse é o Felipe Augusto. Depois dele, tivemos o chamado Luís IX. Luís IX, galera, deu continuidade a esse processo de centralização, esse processo de formação do Estado Nacional. Aliás, vejam, ele criou a moeda nacional e a burguesia vibra. Luís, Luís, Por quê, meu? Moeda nacional, unidade monetária, burguesia, moçada, o soufflé do patê adora, ama. Luís, Bom, o cara também cria a justiça nacional, queridos, justiça nacional. Agora, se você comete um crime dentro de um feudo, você não será mais julgado, né, pelo senhor feudal daquele feudo. Você será julgado por uma, o quê? Por uma, o quê, galera? Por um tribunal nacional real. Olha que coisa interessante. Você comete um crime na sua cidade, você será julgado por uma instância superior. Isso aumenta o poder do rei? Sem dúvida. Moeda nacional, justiça do rei sobre territórios feudais. Ele também combateu o particularismo feudal, muita gente não aceitava esse poder cada vez mais concentrado nas mãos do rei. Ele participou da 7ª, galera, cruzada e participou da 8ª cruzada também. Aí você fala, professor, nossa, e aí, cara, lutou por God? Lutou, assim como Felipe também lutou. A diferença é que o Luís IX morreu, né, nas cruzadas. Aí ele morreu na 7ª, na 8ª. Larga a mão de Selândia. OVNI, que ele morreu na 8ª, né, galera? Porque se morresse na 7ª, quem ia participar da 8ª? O espírito dele? Aí vão ser burro. Essas perguntas são idiotas, né? Eu tô meio pancado, sabe? Eu tô tomando muito cloroquina. Então para. Bom, e o nosso amigo por morrer, né, por God, na luta por God, esse nosso moçado amigo foi canonizado, virou São Luís. Nossa, e veio pro Maranhão. Cara, não, o cara morreu. Mas vocês sabem que os franceses chegaram a fundar 2 colônias no Brasil, uma ali no Rio de Janeiro, Antártica, e uma outra, moçada, né, a Brahma, cala a boca, a outra, moçada, no Equador, ali a França equinocial, e inclusive ali a capital, aí, ó, São Luís, em homenagem a quem? Ao Santo Luís. Tem a ver assim. Bom, brincadeira à parte, o terceiro, moçada, o rei que nos importa aqui, ele é mais importante. É o chamado Felipe IV, também conhecido famigeradamente como o Belo. Bom, galera, você sabe, né? O cara, narcisista, diziam que ele era bonitão mesmo, entendeu? Mas o Belo, lembrado como bonitão, o Belo. Sabe que ele canta também? Beleza. O que importa é que o Felipe, galera, ele vai construir a sua autoridade, não mais somente sobre as autoridades particulares dos nobres, mas ele vai enfrentar um poder ainda maior, hein? Ele vai enfrentar o poder universal da igreja. Ele vai enfrentar o poder da igreja, cara. Maluco, não é brincadeira não. A verdade é que ele pega um país com problemas econômicos, né, por conta das guerras, das cruzadas, muitas dívidas. Mas ele também precisava consolidar o seu poder, se afirmar como, né, o grande rei da França. Para tanto, o poder nacional enfrenta o poder universal da igreja. Exatamente. Ele vai dizer que quem mandava na França era ele. E a igreja vai dizer, peraí, mas a gente sempre interferiu aqui, a gente sempre, né, aconselhou os reis, os nobres, agora você vai querer dizer que você manda? É isso aí. Então aqui temos um grande embate entre o poder do rei nacional e o poder universal. Isso tudo tem explicação, galera. É para saber quem manda ali na França. Vejam a construção do Estado Nacional, da centralização, moçada, política nas mãos do rei. O confronto, moçada, de maneira mais clara, ele se dá porque o Felipe o Belo, ele pretendia, na época, cobrar impostos da igreja. Cobrar impostos da igreja, verdade. Bom, por 2 motivos. Primeiro que ele precisava de grana, né, para pagar as dívidas e mais dinheiro, poder lhe dar a condição de ter mais, moçada, poder político, um exército melhor e tudo mais. O segundo elemento é claro, né? Diminuir o poder e a influência da igreja, submeter a igreja ao seu controle, assim como todos os outros. A burguesia, os nobres já estavam sob seu controle. Agora, controlar também, moçada, a igreja. Ó, que legal.
E o Papa, na época, chamado Bonifácio VIII, vai dizer, não se cobra dinheiro de Deus. Mas olha a minha crítica. Mas os homens, em nome de Deus, cobram dinheiro dos outros, né? Isso é legal, não é verdade? Ai, professor, não tá entendendo essa crítica. Galerinha, pequenas igrejas, grandes negócios. Veja aí, a galera rica aí, maluco. Ó. Povo sofrendo, chorando, sendo manipulado. E os caras lá, dos bambambãs, tudo rico, né, galera? Tudo rico. Olha que coisa interessante. Aí, ó, estamos falando de reforma tributária. Veja aí se a reforma fala em cobrar, né, das igrejas. Não, mas o povão vai levar. O povão vai levar. Pode esperar, vai pagar mais. Mas as igrejas não pode cobrar de Deus. É isso aí, galera. Vamos abrir igreja. Queridos, o confronto com a Igreja Católica Apostólica Romana que eu coloquei ali. O ICAR. Beleza? Bom, o Papa chega a ameaçar o rei, falando o seguinte: se você continuar com essa história de querer cobrar imposto da igreja, eu vou te excomungar. Olha o poder, eu vou te excomungar, vou te mandar para casa do capeta. Entendeu? Para casa do capeta. Nossa, professor. E um rei que não tem a bênção de Deus, que vai para casa do capeta, ele tem legitimidade? Não. Ele tem, de fato, né, como se manter no poder, ter autoridade dentro? Não, claro, é perder, né, sabe? Você imagina, quem quer ser o rei? O meu rei é o filho do demônio, que não tem a bênção de Deus. Não pega bem. Ainda mais uma sociedade, moçada, religiosa como essa. Então, a igreja sabia do poder que tinha, né, no sentido de excomungar alguém. Tá certo? Sem a bênção de Deus. Mas o rei ficou protecido, falou, não, peraí. Né? Você vai mandar pra casa do capeta? Me excomungar? Então, pera um pouquinho. Aí o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais. Presta atenção nessa expressão, Assembleia dos Estados Gerais. A próxima vai mostrar simplesmente seu estopim na Revolução Francesa. Estados Gerais nada mais nada menos do que a reunião dos representantes dos 3 estados da França ali, né? O clero, a nobreza e a burguesia. E nessa reunião, os caras decidiram ali, trancos e barrancos, que iriam cobrar sim, deve cobrar da igreja sim, maluco. Aí, agora sim, né, com o apoio ali dos Estados Gerais, com a anuência dos Estados Gerais, ou seja, os representantes mais importantes da sociedade francesa, ele chega pro rei e fala, Bonifácio, é o seguinte, não vai ser fácil, Bonifácio, mas eu vou te cobrar impostos. Vou cobrar impostos. Aí a igreja fica louca, excomunga o rei fica maluco, pega suas tropas, marcha sobre Roma, cerca Roma, porrada, tem guerra contra o Papa. Senhor, guerra contra o Papa, que absurdo, que sacrilégio. Galera, e nesse confronto o Papa morre. Galera, o Bonifácio, o bom, fácil bom, morreu. Que coisa, hein? E a pergunta é, quem será o próximo Papa? O próximo Papa, moçada, exatamente, é o Clemente V. E o Clemente V, queridos, Clemente V era francês, adorava um belo pâté, um belo, moçada, olha que legal, né? Soufflé, um escargot, usava sutiã, brincadeira, isso não, né? Mas tudo bem, queridos, vejam, ele era francês. Ai, professor, mas é coincidência o rei levar o Papa à morte, o próximo Papa ser francês? Claro que não. Foi indicação. Entendeu? Indicação, meio que indicação-pressão, né? E aí, moçada, o Papa Clemente é nomeado, aliás, o bispo, moçada, Clemente é nomeado Papa. Bom, acho que você está entendendo onde eu quero chegar, né? Para piorar a situação para um lado e melhorar para o outro, o Clemente ainda transfere a sede do papado, onde se concentra o poder político e religioso da Igreja Católica, de Roma, como sempre foi, para a cidade no sul da França, chamado Avignon. Verdade. Né? Você imaginou? Agora a sede do papado da Igreja Católica é Avignon, sul da França. Professor, peraí. Mas estando ali dentro da França, no sul da França, sendo francês, esse Papa vai ter autonomia? Não. Vai dar autonomia ou manter a autonomia da Igreja Católica? Não. Então é esse o grande lance. Dentro do Estado da França, o Papa é submetido ao controle político do próprio rei da França. Isso mesmo. Daqui para frente, de 1309 a 1377, é verdade. O Papa e a Igreja Católica estiveram sob domínio do rei da França. E há quem diga que, galera, isso fortaleceu o poder do rei da França. É óbvio que fortaleceu o poder da França. Aliás, o rei da França.
Veja a formação da monarquia nacional. Veja a centralização. Veja como o rei se coloca diante, moçada, de uma ameaça da igreja. Isso é importante. São novos tempos. Nossa, professor, isso aí vai terminar como? Bom, desse cativeiro, que é chamado cativeiro de Avignon nesse episódio, não sei se você conhece o cativeiro de Avignon. O que é cativeiro? Prisão. É como se o Papa fosse o prisioneiro, moçada, do rei da França. Nossa, professor, que momento estranho. É, cara. É óbvio que muitos representantes da igreja, bispos, arcebispos e cardeais, não vão aceitar esse Papa francês. E a partir de 1377, os caras vão eleger outros papas, além do Papa francês. Nós chegaremos a ter 3 papas. Um de Avignon, francês, outro, moçada, de Roma, Itália, e outro de Pisa, Itália. 3 papas. E os papas se excomungam. Esse episódio subsequente é chamado de o Cisma do Ocidente. Cisma do Ocidente. Verdade. Período, galera, em que a igreja se divide, né? 3 papas, eles se excomungam, e óbvio que a igreja se enfraquece no cisma do Ocidente, não do Oriente, e os reis se fortalecem. Bom, vamos caminhar. Aqui está o Felipe, que a gente está conversando, o Felipe IV, que eu vou, assim, tomar liberdade de chamar de O Nunes. Porque não sei se você lembra, vamos voltar, como é que ele era chamado, Felipe IV? O Belo. Então, tomei liberdade de colocar aqui, mostrar um sinônimo, tá aqui, O Nunes. Entendeu? O Belo, O Nunes. Ai, professor, você tem toda a razão, isso é pura verdade. Obrigado. Queridos, o Felipe, o Nunes, ele vai ter 3 filhos. Terá 3 filhos. O Luís, que vai ser rei, 10º. O Felipe V, que também será rei. E o último, o Carlos IV. Na sequência, vocês estão vendo, galera, aí, né, os reis. Depois do Felipe, os filhos do Felipe, mostrados os seus descendentes. Olha que interessante. O Luís governou 2 anos, bateu as botas. O Felipe, olha que legal, 6 anos, bateu as botas. O Carlos IV, tempo também não foi muita coisa, né, galera? Olha que legal. Porém, tem um detalhe. A morte do Carlinhos IV vai gerar um problemão que você nem imagina. Professor, por quê, hein? É, galera, porque a morte dele abre caminho para o que nós chamamos de crise sucessória. Afinal de contas, prezados alunos, ele não deixou um herdeiro masculino, um menino. E aí, meu irmão, 2 candidatos se apresentaram ao trono. Isso mesmo. Um francês, chamado Felipe, que mais tarde será chamado Felipe de Valois, que ele vai fundar uma nova dinastia, e o outro que era o rei da Inglaterra, chamado Eduardo III. Mais tarde a gente vai comentar sobre isso numa próxima aula, sim? Bom, os 2 brigaram. E essa briga, galera, não terminou bem. Acabou gerando uma guerra entre a Inglaterra e a França, a chamada Guerra dos 100 Anos, que vai de 1337 a 1453. Professor, são 116 anos, a Guerra dos 100 Anos. Nós teremos uma aula sobre Guerra dos 100 Anos, fique tranquilo. Porque aqui o que importa pra gente é o que esta guerra, moçada, ou esse conflito, causa nessa nossa aula, nesse nosso tema, que é a formação das monarquias nacionais. Esse é o grande lance. Mas a gente explica. Mas qual que é o impacto dessa guerra na França? É que a guerra, moçada, dura 116 anos e envolve principalmente nobres. Lembre-se que os nobres eram, moçada, os militares, eram o braço armado do mundo feudal. Quando tinha guerrinha, eram os nobres que conduziam as tropas. Então, eles gastavam do seu dinheiro, eles morriam, moçada, numa guerra. E uma guerra que dura 116 anos, galera, desgasta e muito a nobreza feudal. Se a nobreza feudal se desgasta, quem vai tirar proveito disso? Desse vazio, desse poder feudal? Os reis. Então, a Guerra dos 100 Anos, ela fortalece a autoridade real e enfraquece a autoridade dos nobres. Isso é um dado. Depois a gente fala da Guerra dos 100 Anos. Portanto, com a Guerra dos 100 Anos, nós temos a consolidação da monarquia nacional francesa. Tá entendendo? Bom, e com a crise do século XIV, que inclui a guerra, a peste e a fome, e também as revoltas camponesas, a nobreza não só enfraquecida, mas com as revoltas camponesas, que a gente também vai discutir mais tarde, os senhores feudais são ameaçados na sua integridade física e nos seus privilégios. Revoltas populares de servos ameaçam a vida dos senhores feudais, muitos morreram inclusive. E enfraquecidos e ameaçados, os nobres então vão pedir apoio e ajuda ao rei. Ai, que legal, um dia eu brigo, outro dia você é meu amor.
Entendeu? Então, nesse momento, a partir do século XIV, depois da nossa crise do século XIV, até durante, nós teremos o apoio dessa nobreza, né? Que vai agora ser uma nobreza parasitária, que vai formar a corte do rei, né? Fica bajulando o rei, né? A gente vai falar disso mais pra frente. Mas é interessante que essa nobreza agora, enfraquecida, vai pedir ajuda ao rei. Fortalece ainda mais o seu poder, a sua autoridade. Bom, eu tomei liberdade de fazer algo, tem gente que briga comigo, que acha que eu sou louco. Mas eu montei um gráfico, inclusive no PowerPoint, o que não é nada, moçada, fácil para quem é de história. Esse esqueminha que eu fiz aqui para vocês, moçada, ele na verdade não existe, tá? Em nenhum lugar, você não vai encontrar em nenhum material, nenhuma apostila esse gráfico. É um gráfico que eu inventei, cara. Eu tomei a liberdade de inventar esse gráfico. E vou explicar para vocês por que eu inventei esse gráfico. É porque ele ajuda a gente a pensar um pouquinho na formação da monarquia francesa e comparar com a inglesa. Olha que legal, nós temos dois eixos, o de poder e o de tempo, ok? Então, olhando aqui de maneira simples, vocês sabem ler gráfico, e assim, eu tentei fazer alguma coisa decente, desculpe se não está, é que os reis na França não tinham muito poder, né? Eles tinham poder formal, poder decorativo, poder simbólico, aquela coisa toda, mas eles não tinham poder, moçada, de fato, né? Com o passar do tempo, que nós estamos vendo, o poder dos reis aumentaram, estão vendo? Ou aumentou, desculpa, olha aí, ó, o poder dos reis aumentou. Olha que legal. Né? No caso, aqui, chegando ao topo. Poderia ser 10, mas eu não consegui chegar aqui, não sei porquê. E aí, os reis aqui no topo chegarão ao nível de poder que nós denominaremos de absolutismo. Poder concentrado totalmente nas mãos do rei. E vocês bem sabem que o absolutismo francês é o clássico, né? Por quê? Porque não sei se vocês se recordam do Luís XIV, o rei Sol, foi o maior de todos os reis absolutistas, o símbolo do absolutismo europeu. Esse seria, moçada, um gráfico. Eu inventei. Coisa da minha cabeça. Como é que seria, moçada, então, por exemplo, o gráfico da formação da monarquia inglesa? Seria mais ou menos assim. Também inventei. Queridos, lá é diferente. O feudalismo inglês é um pouco diferente do feudalismo, moçada, francês. Tem feudo, tem talha-banalidade, corveia, vida rural também, mas lá os reis tinham poder, eles tinham autoridade, né? Eles nasceram com grande autoridade. Então lá os reis, não sei se vocês estão vendo, só um minuto. Lá, moçada, os reis, eles tinham poder. Então a gente coloca aqui no nível 8 de poder, tá bom? Olha aqui na nossa escala. E à medida que o tempo passa, eles vão perdendo poder na Idade Média, tá? Até chegar aqui, moçada, lá no fundo do poço, não super fundo, mas no fundo do poço. E aqui eles perdem poder e depois eles começam a recuperar a sua autoridade. Vocês estão vendo que eles começam a recuperar a sua autoridade? Aqui, ó, recuperar essa autoridade. E vão chegar num nível bom de poder aqui, ó, nível 7. É o que inventei, tá, galera? Percebam que eu fiz isso porque eu quero que você entenda que nunca mais vão chegar ao poder que tinham antes, né? Terão poder autoritário, sim, mas nunca como antes. O absolutismo inglês, portanto, não é tão poderoso quanto o absolutismo francês. Nós falaremos disso mais tarde. Mas como é que a gente explica tudo isso? Segura o balaio. A gente então fala da monarquia nacional inglesa. Vocês estão prontos? Claro, professor, claro, estou super atento. Ó. Bom, a monarquia, moçada, nacional inglesa, a ideia é a gente construir o Estado Nacional inglês. E ele começa a aparecer a partir da dinastia Plantageneta. Lembra? Falamos da dinastia Capetinga? Aqui a gente fala da dinastia Plantageneta. O esquema aqui é o contrário, a gente vai ter que entender como os reis perderam a autoridade, porque tinham, e depois como recuperaram. Esse é o nosso caminho. Esse é o nosso itinerário. A dinastia Plantageneta não é uma dinastia, moçada, é uma dinastia de jardineiros, porque eles plantam. Cala a boca, para de falar besteira, cara. Você não consegue pensar direito, maluco. Bom, nessa dinastia nós tivemos, moçada, alguns reis, mas dois merecem a sua atenção e destaque, portanto. O Ricardo Coração do Leão e o João Sem Terra. O Ricardo Coração do Leão é um verdadeiro herói, é um ícone nacional inglês, né? Os caras amam o Ricardo. Por quê? Olha o apelido do cara, Coração de Leão. Ai, de Lion. Gosto tanto disso, professor. Sabe? Gosto de Rei Leão. Acho que o leão é feroz, corajoso, aventureiro, rei da selva. É mais ou menos isso aqui, galera. O Ricardo primeiro, Ricardo Coração, moçada, Leão, ele recebe esse título porque ele foi um grande militar, um grande líder militar, um corajoso guerreiro que lutou pela Inglaterra, né? Várias batalhas.
Esse é o grande lance. Do ponto de vista militar, galera, gloriosa a história do Ricardo. Do ponto de vista político, aqui a gente vai entender, tá? Durante o seu reinado, que foi um reinado de 10 anos, né, ele permaneceu em guerra 9. Então, dos 10, 9 ele esteve em guerra, galera. Geralmente as guerras externas. Quer dizer, ele não parava no trono, ele é um rei belicoso. Ele é um rei que não podia ver uma guerrinha que ele entrava, cara. Sabe quando você tá, assim, vai num lugar, depois você começa a perceber que tá rolando DR, sabe? Um DR ali um casal de namorados. Ele não podia ver o início de um DR que ele tava com os 2 pés, assim, com voadora na testa do sujeito, porque adorar uma guerrinha, um conflito, entendeu? Podia haver um conflitinho que já entrava. Bom, e aí ele é um rei ausente porque ele vai permanecer o maior tempo do seu reinado fazendo guerra, cara. Então digamos que o trono dele ficou vago, né, cara? Por quê? Porque cadê o rei? As pessoas perguntavam, cadê o rei para nos ajudar para uma coisa? Cadê o rei? O rei não tá, ele foi fazer uma guerrinha. O rei não tá, ele foi fazer uma outra guerrinha. Mas eu preciso tanto do rei. Mas ele foi fazer uma guerrinha e já volta, entendeu? Né? Você fica lá, eu quero tanto, né? Como meu papai não ajuda. Meu papai não ajuda. Você vai procurar outra pessoa, né, cara? Tá entendendo? Papai não tá. O vovô ajuda? Vovô ajuda. O vovô, né? Enfim, é outra coisa, né? Mas você entendeu? Então, assim, é um cara que vai deixar o trono vago. E aí alguém vai sentar nesse trono, né, galera? Alguém vai sentar nesse trono, né, moçada? Não literalmente, mas, moçada, no sentido figurado. Alguém vai governar na ausência dele. Aí os caras perguntam assim, bom, cadê o rei para nos ajudar? Não tem, então eu vou fazer. Não, então eu vou fazer, entendeu? Então, a ausência, moçada, do rei fortalece os outros poderes. O poder local da nobreza, o poder moçada universal da igreja. Esses grupos sociais começam a ganhar cada vez mais capilaridade, cada vez mais influência dentro, moçada, da França. Da Inglaterra. Entendeu? Então, como consequência, você tem o enfraquecimento da autoridade real e o aumento aí, moçada, da importância da autoridade da nobreza local, dos senhores feudais e do próprio clero. O Ricardo não vai sentir nenhum impacto disso, né, galera? Porque no final das contas, ele vai governar ali os 10 anos e vai morrer. Quer dizer, e vai ser herói ainda, nacional. Quem vai receber a merdança, né? Porque herança é coisa boa, merdança é coisa ruim, né, galera? Entendeu? Até falei pra minha filha, seu pai é professor, então você vai ter merdança, herança não vai ter. Coisa boa, esquece. Quem vai receber a merdança é o irmão dele, que é chamado João, que à toa não, vai se chamar Sem Terra. Desculpa, né? Quer dizer, você percebe que na história ele não vai ter uma grande importância. Ou melhor, né? Ele não vai ser, digamos, um rei com um nome tão legal, assim, né? Digamos que a história não ficou tão bacana pra ele, né, moçada? Não foi tão legal pra ele, né, cara? Dá uma olhada, né, meu? Como ele é lembrado na história, João Sem Terra. Né? Você tem Felipe Augusto, divino, né? Aí você tem o outro que virou santo, São Luís. Aí você tem lá o Felipe Nunes. Aí você tem o Ricardo Coração de Lion. Aí você tem João Sem Terra. Pejorativas, né? Pejorativo esse nome dele aí, mas enfim. Esse cara, moçada, ele vai receber um grande brinquedinho, um presentinho do Ricardo, que é o quê? Uma crise econômica, porque o Ricardo só fazia guerra, né, moçada? Gastos, herança, meia herdança, crise econômica. E, claro, né, vai também vivenciar esse desgaste político que começa ali já com o Ricardo Coração de Leão, que ninguém mais acredita no rei, porque o rei não governa, né? Ele tem poder militar, mas governo mesmo, cadê o cara? Né? E o João Sem Terra, então, coitado, vai tentar recuperar a autoridade política, o prestígio político, né, do rei dele. Vai tentar, moçada, da coroa. Vai tentar também recuperar a economia, moçada, inglesa, e vai estar mal. Tá? O cara vai perder o apoio de todos os grupos sociais importantes, né, no mundo inglês. Aí você fala, professor, peraí, não estou entendendo. É verdade. Ele perde o apoio da burguesia porque ele aumenta os impostos. Os impostos recaem sobre a burguesia, que paga, né, moçada, por conta das transações comerciais. A burguesia fala, peraí, pagar mais imposto, o cara fazem guerra, tem que pagar mais imposto. Banana pra você. E aí a burguesia quer que levar pra casa do capeta, entendeu? Ele perde o apoio da burguesia. Ele perde o apoio, moçada, do clero, porque é um cara que chegou a confiscar terras da igreja para vender, para ver se, enfim, né, capitalizava alguma coisa e tudo mais, né? Nada, cara. A igreja ameaça a excomunhão, o cara teve que devolver as terras, passou vergonha. Investidura leiga, né? Ele começa a querer
digamos, nomear representantes da Igreja Católica, interferindo na hierarquia da Igreja Católica, investidura laica. Né? A Igreja também quer que levar para casa do capeta, entendeu? Chegou até a falar intervenção. Intervenção no seguinte sentido, de tirar o cara e colocar outro rei, para você ter ideia. Olha o clero. Tá? E por fim a perda do apoio da nobreza, né? Uma nobreza que se envolve na Guerra da Normandia, que a gente falou do Felipe. Muitos morrem, desgastes né, inúmeros. Né? E aí, óbvio, né? Perdeu ainda a terra, cara. Perdas territoriais. Territoriais. Oxa. Bêbado é uma desgraça, né? Tá errado aí. Sempre tem alguns errinhos aí, moçada, mas tudo bem. Na França, cara. Quer dizer. O cara perdeu terra ainda, maluco. Então ele vai ser chamado João Sem Terra. Será que ele pode participar do MST? Será que daí lá ele vai conseguir? Ele perdeu o apoio de todos os grupos sociais. E aí, enfraquecido, debilitado e, obviamente, de maneira oportuna, a nobreza dá um golpe de Estado. E golpe você... Um golpe de Estado? Vai um golpe, vai. Não de Estado, vai. Mas dá um golpe você entende, se é brasileiro, e impõe um documento muito importante. Talvez o documento mais importante da história da Inglaterra, galera. Que é a famosa Carta Magna. Cuidado, hein? Carta Magna. Presta atenção, hein? Carta Magna. O que é Carta Magna? É uma grande carta. Né? Na verdade, moçada, até hoje a gente usa esse termo quando a gente fala de Constituição. A Magna Carta ou Carta Magna. É a Constituição de um país, né? A grande carta, o grande documento do país, né? Pelo menos um país democrático, né, galera? Mas enfim. Então nós estamos falando, moçada, de uma Constituição que é imposta ao rei. E essa Constituição é muito importante na história da Inglaterra, né, galera? E também no mundo, né? Dá uma olhada. Vamos falar dela, a Carta Magna. A Carta Magna, queridos, ela criou um grande conselho, ou melhor, o Grande Conselho. Esse moçada Grande Conselho tinha uma função bem clara. Limitar a autoridade real, no sentido de pedir que o rei abuse do seu poder em detrimento da sociedade inglesa. Ou seja, a ideia é limitar toda e qualquer ação do rei que possa prejudicar a sociedade. Essa é a função do Grande Conselho. O Grande Conselho, então, queridos, olha que coisa interessante. Ele deveria impedir que o rei agisse de forma a prejudicar a sociedade. Exemplo, aumentando impostos. Então o Grande Conselho poderia dar ou não a sua anuência. Então toda vez que o rei lançasse alguma ideia que pudesse prejudicar a sociedade, tinha que ter aprovação do Grande Conselho. Quero aumentar os impostos. O Grande Conselho aprova? Sim. Então beleza. O Grande Conselho não aprova? Não vai rolar. Quero prender pessoas. O Grande Conselho aprova? Beleza. Não vai rolar. Percebeu? Tem que ter aprovação do Grande Conselho. Limita o poder do rei? Claro que limita. Eu quero confiscar terras. Quero fazer guerras. Grande Conselho. O Grande Conselho, inicialmente, ele foi formado pela nobreza e pelo clero. Mas, com o passar dos anos, em 1265 vai entrar uma nova classe que cada vez mais espera ganhar espaço político e antes mostrar notoriedade social, status dentro deste mundo ainda feudal, que é a burguesia. A burguesia entra em 1265 participar do Grande Conselho. Grande Conselho este que, presta atenção, em 1295 vira parlamento. E aí vem aquele aluno e fala, agora entendi. O parlamento é quem governa a Inglaterra? Não. Ainda é o rei. A função do parlamento é só o quê? É só limitar a autoridade real e não governar a Inglaterra. Quem governa ainda é o rei. É claro que você sabe que hoje o parlamento é quem governa de fato a Inglaterra. Mas isso só vai acontecer quando explode a Revolução Gloriosa de 1688, 89. E aí sim teremos a monarquia parlamentarista. E aí o bicho vai pegar. É outro papo. Mas se você está pensando lá na frente, essa coisa do parlamento poderoso e tudo mais, você está completamente errado? Claro que não. Porque nasce aqui o parlamento e aqui nascem as ideias liberais do ponto de vista político. Essa coisa de limitar o poder do rei, né? De se livrar de um autoritarismo, moçada, do rei, isso começa aqui. Essa coisa do liberalismo político. Então estamos falando das essências, moçada, do liberalismo político, desse controle do rei, ou melhor dizendo, desses limites impostos ao rei. As liberdades em relação ao rei autoritário. Nós estamos falando então dos fundamentos do liberalismo.
das ideias liberais, que mais tarde irão ganhar uma dimensão significativa no século XVIII, final do século ali, moçada, XVII, com as revoluções inglesas, mas principalmente no século XVIII com o iluminismo, Revolução Francesa, Industrial, Iluminismo, independência dos Estados Unidos, claro que você entende isso, né? Então cuidado, aqui são as sementes. E também é óbvio para você que estuda história, tem que ser que esse parlamento não defende a sociedade contra abusos do rei. O que vai defender são os privilégios dessas elites, né, galera? É isso que faz o grande conselho parlamento. Defender os privilégios da nobreza, né, do clero, da burguesia. Não é um instrumento democrático, longe disso. Não se engane. É legal, liberté. Que liberté? Isso é francês. Bom, durante, moçada, a dinastia Lancaster, que é a próxima dinastia, que inclusive é derivada da dinastia anterior, tá certo? Nós temos o crescimento de uma atividade econômica que vai ser muito importante na história da Inglaterra, agora, nesse momento, e mais para frente, que é o crescimento da economia, moçada, de lã. Professor, como assim? É a lã, eles vão produzir muita lã, mas geralmente, galera, essa lã era destinada ao mercado externo, para exportação. Exportavam para uma região, né, chamada de Flandres, onde se encontravam os flamengos. Não tem nada a ver com Botafogo, com o Fluminense. Ali a região da Holanda hoje, na época, Flandres, era a região de maior produção de roupas do mundo, tecido do mundo. É grande produtora manufatureira. Quando a gente, né, trabalhar a Guerra dos 100 Anos, a gente comenta de novo isso aí. E quem fornecia matéria-prima? Na época não era algodão, e sim a lã. Justamente os ingleses. Então percebam, um produz o pano, outro matéria-prima. Por enquanto. Mais tarde saberemos que os ingleses vão fazer, moçada, né, um pouco de cada coisa. Vão produzir algodão, não somente, né, no seu próprio território, mas também nas suas colônias, algodão, tá? E vão produzir também o melhor tecido do mundo. E a Revolução Industrial começa assim também com a indústria têxtil, que é a principal indústria inglesa, né, moçada, que abre as portas da Revolução Industrial. Mas como você é um sujeito super esperto, super atento, ligadinho, você deve também pensar a seguinte coisa, veja se você compreende. Nós estamos, moçada, aqui a falar também, né, vejam, de produção de lã, né? E aí, a gente coloca aqui olha o que é isso, professor? É um círculo, agora que você vai fazer o quê? Seno, cosseno, então, gente? Não, galera. Eu fiz aqui um círculo para que você entenda que é uma representação de um feudo, de uma fazenda. E como a gente tem que produzir lã, não sei se você sabe, mas a lã, ela é oriunda do quê? Da ovelha. Então os caras têm que criar ovelha. Como é que você vai mostrar isso para mim, professor? Tá aqui, ó. A ovelhinha aí, my brother. A ovelhinha aí, minha gente. Olha a ovelhinha aí, minha gente. Olha que legalzinho a ovelhinha aí. Tá curtindo? Aí você fala, professor, mas por que você colocou essas ovelhas aí, ó, dentro do feudo? Para que você entenda. Você sabe como é que se produz lã? Eu vou explicar para vocês. Presta atenção, pega aí, galera, anota na receita. Tudo bem? É assim. Pega uma ovelha, abre um buraco, planta a ovelha, rega a ovelha, aí ela vai produzir lã, aí você vai tosqueia, moçada, e pega a lã e vende, entendeu? Ah, professor, mas não se planta ovelha. Ah, entendeu? E é por isso que é importante que você compreenda, galera, que a brincadeira tem sentido. Você precisa criar ovelhas, as ovelhas andam. E para você criar ovelha dentro, galera, de um feudo, você precisa destinar grande parte desse feudo para o quê? Para o pastoreio, melhor dizendo, transformar áreas agrícolas em pastos. E cercar as ovelhas. Olha o que eu fiz para vocês. Até cerquei as ovelhas aqui, mano. Coitadinhas. Bom, esse processo a gente vai chamar de cercamentos. Começa agora e vai ganhar ainda muita força ao longo dos séculos. Os cercamentos, isso mesmo, cercamentos nada mais era do que essas cercas que tomavam conta de grande parte de um feudo, que substitui em grande medida a própria agricultura. Porque o negócio agora é criar ovelha, produzir lama, location. Bom, se o negócio é esse, é para o dono do feudo, do dono da fazenda. Porque aquele agricultor que vivia no feudo, vivia da agricultura, né? Não vai ter mais lugar, né? Digamos que ele vai ser devorado pelas ovelhas. Devorado? Nossa, ovelhas carnívoras, assassinas. Não, para de assistir filme.
Sabe, é sentido figurado, quer dizer, você vai colocar um monte de ovelha, vai cercar, e a galera que vivia da agricultura, que ocupava esse território, vai, né, vai o quê? Vai para fora da fazenda. Então, os cercamentos acabam, entre outras coisas, gerando o êxodo rural. Muita gente começa a sair desse campo e vai, moçada, evidentemente, procurar serviço nas cidades. Tem chaço urbano, mais tarde a gente vai falar disso aí, da Revolução Industrial, que também tem a ver com cercamentos. Bom, você é um cara inteligente, êxodo rural. Outra coisa que vai nascer aqui é uma nobreza aburguesada. Quando a gente fala nobreza burguesada, a galera entenda. O cara é um nobre, ele tem título nobre, ele tem feudo. Mas é o cara que começa a viver também de práticas capitalistas burguesas. Quer dizer, o cara começa a produzir lã e vender lã. Que é uma prática, moçada, o quê? Burguesa o comércio, não é verdade? Então é um nobre que vai, sabe, o nobre 2.0, o nobre que começa a se modernizar, moçada, o nobre que começa a atuar como um burguês. Mas ele continua sendo nobre, ele está se adaptando a uma nova era. E é interessante porque a burguesia também vai beber um pouco dessa etiqueta, né, nobre, e a nobreza vai beber, moçada, desses traços capitalistas da própria burguesia. Nasce uma nobreza burguesada. Você é um cara inteligente porque eu não faço nada à toa. Se ligue. Bom, durante a dinastia Lancaster você tem a famosa Guerra dos 100 Anos. Na verdade começou na outra dinastia, mas o grande período é a dinastia Lancaster. E a gente já comentou, a Guerra dos 100 Anos, galera, assim como aconteceu na França, né, no caso inglês, são os dois territórios, dois países que vão se enfrentar, enfraquece a nobreza e fortalece a autoridade do rei. Ô, professor, deixa eu explicar, você já sabe, né? Os nobres lutando, se enfrentando, aquela coisa toda, investindo e morrendo na guerra, enfraquece os senhores feudais, fortalece, moçada, a figura, a autoridade do rei. Olha que interessante. No nosso gráfico, em que momento nós estaríamos? Ali caindo na moçada, olha que legal, na queda ou, moçada, na subida? Ou melhor dizendo, estaria no nosso gráfico no momento de decadência da autoridade real ou no momento, moçada, de ascensão? E qual que é o vértice ali? Sabe? É a carta magna. Entendeu por que eu fiz isso? Isso é maluco. Para te ajudar, se ligue, my brother. Belezinha aqui? Se você tá ligadinho, então vamos que vamos. Senhor, por quê? Porque, meus queridos, sim, começamos a falar da Guerra das Duas Rosas. Guerra das Duas Rosas. Senhor, como assim Guerra das Duas Rosas? Galera, quando a gente fala Guerra das Duas Rosas, você já pensa no Guns N' Roses? Duas rosas, duas armas. Mais ou menos, né, galera? Porque Guns N' Roses, né, você tem duas rosas vermelhas, né? Aqui não, a gente vai ter rosas de cores diferentes. Mal termina a Guerra dos 100 Anos, em 1453, 2 anos depois já tem moçada outra guerrinha na Inglaterra. Quer dizer, imagine, se mal sair de uma guerra, já vem outra, né? Essa guerra, galera, ela dura 30 anos, vai de 1455 a 1485. E ela é, sim, uma guerra civil. Guerra civil é uma guerra entre facções dentro do próprio país. Exatamente. E essas guerras, moçadas civis, elas têm um traço meio comum, né, galera? Elas devastam o próprio país, né? Porque ao invés de você lutar na casa do outro, você luta na sua casa, né, cara? Você arrebenta o seu próprio território. Essa, moçada, guerra civil, né, a famosa Guerra das Duas Rosas, foi uma guerra entre duas dinastias. Inclusive, da mesma origem, da dinastia Plantageneta, mas sabe como que é, né? As famílias começam a se dividir e depois começam a se pegar, certo? Essa é a Guerra das Duas Rosas. Do Guns N' Roses, professor. É a guerra, então, do chá de camomila contra a moçada, o chá, né, de erva cidreira, entendeu? Porque, né, inglês gosta de chá. Bom, brincanagem à parte, é claro que essa guerra, moçada, envolve as nobrezas, né? E aí, claro, elas vão se enfraquecer, né? Uma espécie de suicídio, né? Nobre dando porrada em nobre, e nobreza se enfraquece. Bom, mas por que duas rosas? Porque na época nós tínhamos a famosa dinastia Lancaster. A dinastia Lancaster tem como brasão, símbolo da família, uma rosa vermelha. É uma família de origem, portanto, tradicional, moçada, de traços tradicionais, ou seja, é aquela nobreza tipicamente feudal, sabe? Ligada à terra, à agricultura e tudo mais. E que estava no poder na época, a moçada dominava, inclusive, né, o trono, né, a família Lancaster estava no trono, tinha o trono em suas mãos e a coroa, e contra essa família, e pelo poder também, porque a briga se dá justamente em função da ideia de ter o trono em suas mãos, né, ou coroa, né, então a briga pelo trono, a dinastia York,
Yorkshire? Não, idiota. Eu não falar besteira, para de me irritar, malucation. A dinastia moçada de York é uma dinastia formada por uma nobreza mais aburguesada, sabe? Aquela nobreza mais moderninha, entendeu porque eu falei isso aí? Né? Uma nobreza mais ligada ao comércio de lã e tudo mais. Não? E tem uma moçada e o símbolo, o brasão é uma rosa branca, entendeu? 2 rosas. Tá, e como é que termina essa guerra? Você termina essa guerra com um casamento. Ai, que bonitinho. Eu sempre digo pra minha mãe, o amor sempre salva, um coração saltitante e saliente. Para com isso. Aqui o casamento arranjado, claro, não tem amor. Ai, me lembra muito Shakespeare, sabe? Romeu e Julieta, famílias que brigavam entre si, aquela coisa, aquelas famílias que se odiavam, daí o amor. Mas o amor foi trágico, né? Os dois tiraram a própria vida. Ai, tão romântico. Para de me irritar. Queridos, aqui, Véu, Grinalda e tudo mais, você possa imaginar, mas o Henrique, que ainda não era o 7º, vai se casar com Bebel. Bebel? É que você pode chamar de Isabel, você pode chamar de Elizabeth, que é o inglês, né? Você pode traduzir Isabel. Uma coisa que Charles e Carlos, entendeu? É uma porcaria. Então às vezes você conta, nossa, professor, você mentiu. Tá aqui no meu livro, tá Elizabeth, aqui tá Bebel. Mesma coisa. Tá bom? Bom, esse casamento, galera, vai pôr fim à guerra, não só por conta disso, evidentemente, mas olha que interessante. Daqui vai nascer uma nova dinastia, uma dinastia da união, um filhotinho, nossa. Já tiveram filho, nossa. É duro, galera, parece que é fácil. Essa dinastia, perceba, vai ser uma rosa vermelha e dentro uma rosa branca, né? Quer dizer, a misturinha. Bom, aqui vai nascer a famosa dinastia Tudor, de 1485, e o primeiro rei dessa dinastia é o Henrique VII, né? Que funda essa dinastia junto com Isabel. E a dinastia Tudor, galera, vai ser a dinastia da consolidação do Estado Nacional moderno e o início do absolutismo inglês, no momento que vocês concentram poderes em suas mãos, mais do que antes, né? É o auge desse centralismo, o absolutismo, que evidentemente, né, caminha tanto na dinastia Tudor como na próxima dinastia dos ratinhos Stuart, né, que a gente, se der a oportunidade, a gente trabalha em outra aula. Você é um cara inteligente, a dinastia Tudor é a dinastia do absolutismo porque os reis queriam Tudor para si, entendeu? Bom, queridos, assim a gente termina a nossa aula de hoje, nosso encontro amoroso, delicioso e construtivo. Espero que vocês tenham amado, idolatrado, salve, gostado e aprendido. Porque eu, sim, me diverti. Até a próxima aula, até o próximo encontro. Muito obrigado.